Olá, amigos do canal. Vamos para o estudo de mais um texto da Bíblia Sagrada. Hoje eu escolhi o texto de 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 ao verso 15, que traz o relato de um encontro de Elias, o grande profeta Elias, com a viúva de Sarepta. E esse texto ele tem alguns itens bastante importantes, extremamente positivos, para que nós possamos aplicar a nossa vida de fé, a nossa vida cristã, né? O tema que eu trago, diz o seguinte: não temas, Elias e a viúva de Sarepta, uma história de fé. Então, antes de mais nada, é preciso que nós leiamos o texto para que você tenha uma noção. Eu vou disponibilizar aqui para você ver o texto, se você quiser acompanhar na Bíblia toda essa história, começando do capítulo 17, né, que mostra também outro ato de fé promovida a Elias, que foi o fato dele ser alimentado por corvos, algo inconcebível para a nossa mente moderna, né, mas que a Bíblia relata ter ocorrido naqueles tempos na vida do profeta que lutava para restaurar o culto ao Deus de Israel, né? E o texto diz o seguinte: a epígrafe é a viúva de Sarepta. Verso 8, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E ele lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Muito bem. A história de Elias é uma história intensa, posso dizer, dinâmica e intensa. Elias, segundo a ABEP, disse que o nome dele significa o Senhor é meu Deus. Diz também que ele era das partes de Gileade, né? Ele era tisbita dos moradores de Gileade. Alguém diz que essa localização aqui pode não estar correta, né? Mas o meu objetivo aqui não é ficar trazendo esses detalhes. O meu objetivo é falar aqui da importância daquele fato ocorrido entre Elias, servo de Deus, e uma mulher estrangeira de um povo que adorava Baal, que serviu de instrumento para o Senhor. Então, vamos nos focar a isso. Primeiro, por meio de Elias, Deus mandou uma mensagem a Acabe dizendo que por um longo período de tempo não choveria naquela terra. Por conta disso, logicamente, a história mostra que Elias viveu
uma situação de confronto constante com Jezabel, a mulher idólatra de Acabe, rei de Israel do Reino do Norte. Sabemos que o reino de Israel foi dividido em dois a partir da morte de Salomão, porque o seu filho Roboão não quis ouvir a voz do povo, preferiu ouvir a voz de alguns jovens inexperientes e por conta disso o reino de Israel foi dividido em dois, ficando uma pequena fração praticamente de Judá e Benjamim, se não me falha a memória, para que o nome da descendência, da linhagem de Davi não fosse apagado da história de Israel, porque era daquela linhagem que havia uma promessa que nasceria o Salvador. Jesus, ele é da linhagem de Davi, né? Na linhagem terrena de Davi. E Elias, ele manda uma mensagem, como eu já falei, dizendo que não choveria naquela terra. E Deus diz para Elias, olha, vai, te esconde em um determinado lugar, ali há um ribeiro, e naquele ribeiro você vai beber água, daquele ribeiro você vai beber água, e eu já tenho determinado a corvos, eram animais impuros para a cultura judaica. Mas é estes animais que Deus vai determinar que alimentem o seu profeta, o seu instrumento que está sendo usado para confrontar a idolatria de Israel, né? Tem coisas que a gente não consegue entender, né? Deus, ele age à maneira dele. Como eu falei numa das aulas que eu ministrei recentemente, eu disse que nós temos que estar sempre atentos para entender a vontade de Deus e nos submetermos a ela. E aqui você vê um fato. Deus, ele vai usar coisas improváveis para favorecer aquele que era seu, que estava a seu serviço, no caso, o profeta Elias. Então Deus vai mandar corvos trazerem pão e carne para Elias. Primeira coisa, ele tem que fugir, porque como ele fez uma promessa de escassez de água, isso aí era uma forma de afrontar os deuses fenícios, os deuses de Jezabel, porque o Baal, ele era o deus da colheita, era o deus da prosperidade, era o deus da bonança na agricultura. Sem água a agricultura não vive, não funciona. Então Deus vai mostrar que aquele Deus a quem o povo de Israel estava servindo não tinha poder sobre nada. Se Deus fechasse as torneiras do céu, como a gente diz, né, simplesmente nada mais brotaria da terra. Se Deus fechar o meu fôlego e fechar o teu fôlego, você já não é mais ninguém nem eu. Não estaremos mais aqui. Esse é o Deus em que eu creio, é o Deus a quem eu sirvo. Então, só que o ribeiro se secou. O ribeiro se secou, o ribeiro de Querite, se não me falha a memória, o ribeiro de Querite, exatamente, o ribeiro de Querite se secou e Deus diz assim para Elias, olha, faz o seguinte, na terra de Israel você está sendo procurado, então você vai para uma terra de um povo estrangeiro, que são, no caso, que é a terra de Sidom, Sidonitas, né? E lá eu tenho preparado uma pessoa para cuidar de ti nesse período de escassez, nesse período em que tu estás afastado, até que eu determine o que você vai falar novamente para o rei de Israel. É isso com essas palavras que eu estou falando, mas é o que se infere do texto que se lê. Então Deus diz para Elias assim, tem preparado uma mulher viúva. Para começar, nós sabemos que naquelas culturas, naquela época, uma viúva era uma pessoa desamparada. Naquela cultura, naquela época, havia falta de chuva sobre a terra e a fome era tremenda naquela terra, porque não havia produtos da terra, né? A terra não estava produzindo, os animais, por não terem água para beber, estavam morrendo, ou seja, a fome era total naquela terra. E Deus diz para Elias,
eu tenho determinado que uma viúva te sustente. Já começa a chamar-nos a atenção aqui para a fé. A fé de Elias era uma fé incontestável. Vai chegar um momento que ele vai dizer em determinada situação, vai dizer, olha Deus, só eu fiquei, todos foram mortos, só eu fiquei. Deus vai dizer, não, não foi só você não. Ficaram alguns mais aí que não se curvaram a Baal, mas você não precisa saber disso. A minha relação contigo é outra. Então, ele crê na palavra do Senhor, ele vai para as bandas de Sidom, e quando ele chega à porta da cidade, ele encontra uma mulher que está catando uns gravetos. E ele diz para aquela mulher assim, olha, eu preciso de água. Por alguma, não sei como, mas ela tinha água, tanto é que ela foi buscar. Eu preciso de água para beber. Então, ela prontamente, né, ela não diz assim, você sendo um estrangeiro, sendo um israelita, tu acha que eu vou te dar da minha água? Ela foi lá prontamente, foi pegar água. Quando ela está saindo para pegar água, o profeta de Deus diz assim, peraí, calma. Vai, pega a água para mim, mas também prepara um bolinho, prepara alguma coisa para eu comer, porque eu tenho fome. Aí ela, epa, peraí, alto lá. Aí tu já está pedindo demais. A água eu tenho para te dar. Mas ela vai dizer assim, olha, disse ela, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha. Eu não tenho mais nada. Eu tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite na minha botija. E saiba você uma coisa, esse punhado de farinha e esse pouco de azeite que eu tenho na botija é para eu comer e é para dar ao meu filho. E depois que nós comermos desse resto de farinha que eu tenho, eu e meu filho morreremos. O profeta vai dizer para ela o seguinte, entendo a tua situação, mas vai e faz o que eu estou dizendo. Faz o que eu estou dizendo. Prepara para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Veja o seguinte, se ela estava vivendo uma situação de aflição, uma viúva desamparada, uma viúva que estava vivendo na pobreza extrema, ela vai tirar do pouquinho que ela tem, do bocado que ela tem, do resto, porque ela tinha um resto de farinha, ela vai tirar do resto para dar a uma pessoa. Mas por incrível que pareça, ele vai dizer para ela assim, olha, não temas. Não temas. E aqui começa a chamar a atenção para você, para mim. Nós estamos passando por situações de muita aflição nos dias atuais. Talvez uns mais, outros não estão passando. Certamente tem outros aí que não estão sentindo absolutamente nada do que está acontecendo, mas outros estão vivendo dificuldades muito grandes na vida, né? Nós sabemos que o Brasil ele tem uma linha de pobreza aí de pessoas que estão abaixo da chamada linha de pobreza muito grande. E cada vez mais tem se acentuado isso. Eu moro no Rio de Janeiro, eu ando pelas ruas do Rio de Janeiro. E eu tenho visto como tem aumentado pessoas dormindo na rua. Eu saio de casa muito cedo para trabalhar, muito cedo eu me dirijo ao meu trabalho, ainda chego às vezes, ainda está escuro lá no centro da cidade onde eu trabalho. E no centro existem lugares em que existe partes que são cobertas, então não chove, não acontece nada. Muitas pessoas estão morando nas ruas nos dias atuais, neste momento. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estão tendo dificuldade para encontrar o que comer, não estão tendo o que comer, né? Isso é um fato. E eu não estou aqui para trazer mensagens para pessoas que estão
morrendo para isso, para aquilo. Às vezes a gente quer trazer as mensagens, quer tocar nas emoções. Essa não é a minha intenção. A minha intenção é mostrar o que a palavra de Deus diz. Mas se nós estamos passando por dias difíceis, a palavra de Deus para nós é exatamente essa: não temas, não temer, não ter medo, não desistir, não largar de mão. A ideia aqui do não temas é: age, vai e faz o que precisa ser feito. Você tem como fazer alguma coisa para buscar encontrar uma oportunidade, uma possibilidade de minimizar aquilo que no momento você está vendo como sofrimento? Faça. Então ele vai dizer para aquela mulher: não temas, né? Vai e faze para mim, depois você vai fazer para você e para o seu filho. Interessante que aquela mulher, ela sendo provavelmente uma pagã, talvez ela conhecesse o Deus de Israel, já tivesse escutado a história do Deus de Israel, mas como ela não era de Israel, ela era uma pagã da terra de Sidom. Interessante que quando o profeta diz para ela: vai e faze, não temas, ela obedeceu a voz do profeta. E o profeta diz para ela assim: olha, a farinha, assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ele diz para ela assim: olha, ele acabou de chegar, está à porta da cidade, ela está catando alguns cavacos, e aquele homem chega e diz: eu quero água e eu quero comer. Ela diz: água eu te dou, mas comida eu não tenho. Mas aí ele diz assim para ela: eu estou vindo com uma palavra do Deus a quem eu sirvo. Que eu vi aqui num dos textos que ele é Yahvé Elohim, né? Yahvé Elohim, né? Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Então, eu estou trazendo uma palavra e estou dizendo para você: o Deus a quem, em favor de quem eu estou a serviço, o Deus para quem eu estou trabalhando, porque ele estava numa grande obra, nós sabemos disso, né? Estava no embate. Está dizendo o seguinte: que aquele azeite que você tem na botija e aquela farinha que você tem não vai se acabar. Vamos avançar aqui. Diz o seguinte aqui, olha. Ela foi e fez aquilo que Elias tinha falado. E ele, além de tudo, ele ficou na casa dessa mulher, provavelmente, né? Então você percebe o seguinte: a coisa mais improvável para nossas mentes, né, modernas, para nossas mentes naturais, é nós acreditarmos que Deus, porque nós temos hoje uma cultura evangélica, não sei se isso é evangélico, eu não chamo isso de evangélico, mas temos uma cultura de que Deus é o Deus da riqueza, que ele é da riqueza, é claro que é. Mas Deus, ele é um Deus que trata mais com a questão materialista, com os materialismos, né? As pessoas hoje vivem um evangelho materialista, um evangelho egoísta, um evangelho do ter, né? E nós vemos aqui que Deus ele manda o seu servo ir a quem não tinha. Ou se tinha praticamente nada, não tinha mais nada, quase nada. Tinha um punhado, um punhado cabia na mão aqui, ó, um punhado, né? Cabia aqui na mão. Ele vai a ela, diz a ela que Deus diz que não vai faltar, ela atende a promessa do Deus daquele homem, que aparentemente, provavelmente, ela não conhecia ou talvez conhecesse de ouvir falar. Ela acredita naquela promessa. Ela crê. Mesmo ela não sendo do povo de Israel. O povo de Israel estava na idolatria. Estava adorando outros deuses, praticando as coisas mais sórdidas, mais absurdas, fazendo coisas que Deus não mandava fazer, né?
Aquele povo estava, inclusive, fazendo sacrifícios de seres humanos, já sacrificava seres humanos, né? Praticava todas as afrontas contra o seu Deus que o havia tirado da escravidão no Egito, que o havia feito prosperar, que tinha dado a ele grandes reis, tinha dado um nome para eles, tinha dado a eles um status de temor, porque as outras nações os temiam por causa das batalhas vencidas por Israel. Mas agora Israel estava em desobediência a Deus e Deus bota uma estrangeira no caminho do profeta. Esta estrangeira crê na palavra do Deus que não era mais reverenciada em Israel. Ela acredita nisso, né? Sendo ela uma pobre mulher, improvável alguém que poderia dar assistência a quem quer que fosse, Deus ele faz isso. Uma coisa que me chama a atenção é que Elias, eu já falei, a fé de Elias é incontestável, é uma fé inabalável, é uma fé que serve de exemplo para nós. Ele se colocou contra tudo e contra todos. Ele não temeu, ele não desistiu de confiar no seu Deus, mesmo aparentemente estando sozinho, né? Essa mulher é uma situação diferenciada porque ela não era da nação de Israel, mas quando o Deus daquele homem espera que não vai faltar, ela confia, ela acredita. Se alguém tem dito para você, se Deus tem falado ao teu coração, confia, não desista, creia. Creia que a situação vai melhorar, creia que aquilo que você está pedindo vai ser concedido, desde que seja lícito, não seja para trazer qualquer coisa de mal a quem quer que seja, né? Confie no Senhor, espere no Senhor, deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar na sua vida. A mesma fé que aquela mulher demonstrou, a fez depois ter uma grande bênção por conta daquilo que ela fez em favor do servo do Senhor. Aquilo que nós fazemos na obra de Deus nunca ficará no esquecimento. Nunca ficará no esquecimento. Se você faz qualquer coisa para o Senhor, e aqui eu não estou falando de barganha não, fazer para receber. Fazer porque você entende que você é servo de Deus e você tem que se disponibilizar para o Senhor. Ser instrumento para o Senhor. Aquilo que nós fazemos para Deus nunca cai no esquecimento. Aquela mulher, ela acreditou naquela promessa. O Senhor fez prosperar uma mulher que estava dizendo o seguinte: olha, eu vou comer e o meu filho vai comer e nós vamos morrer, né? Deus disse que não acabaria, ela creu que não acabaria e ela comeu, segundo eu apurei, possivelmente por 2 anos. Veja bem isso, né? Mais uma vez, a questão de fé. Por 2 anos, aquele punhado de farinha na panela não acabou, aquela botija de azeite não estancou, né? Um milagre que durou por muito tempo. Todas as vezes que ela ia lá, tirava um pouquinho de farinha, fazia bolo para ela, fazia para o filho dela, fazia para o profeta. Ela ia lá, preparava, fazia toda aquela massa, preparava tudo. Quando ela ia lá de novo, tinha a farinha e o azeite. Elias confiou na provisão do Senhor. Aquela mulher, ela confiou na provisão do Senhor. Na verdade, ela se deixou ser instrumento do Senhor, porque você sabe que ela não sabia, porque a Bíblia diz aqui que o Senhor já tinha preparado uma mulher viúva para sustentar Elias. Mas será que Deus falou no coração dela? Eu acredito que não. Mas Deus preparou o espírito, Deus conhecia o coração. Aquela mulher era uma mulher generosa, né? Daí uma coisa que nós precisamos aprender. Generosidade não se restringe aos cristãos. Tem muita gente que acha que só crente que é... Tem muito crente que acha que generosidade é coisa de cristão, e não é. Tem muito crente aí que está precisando aprender o que é generosidade. E tem muito não crente que é generoso extremamente. Eu já tenho falado isso, ser crente não é ser melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém.
eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho uma expectativa de vida eterna, né? Eu tenho que, pela palavra, ter uma atitude que agrade a Deus, como diz o Dietrich Bonhoeffer, né, teólogo alemão. Eu tenho que ser um novo ser humano, ter outras práticas, outros procedimentos. E essa mulher, ela era generosa. Tanto é que a Bíblia diz, o Senhor preparou uma mulher viúva para prover o alimento para Elias. Então, ela foi instrumento do Senhor. E como eu falei, aquilo que nós fazemos na obra do Senhor não cai no esquecimento. Mais à frente, essa mulher ela vai viver um drama. Veja bem o que diz aqui. O verso 17 do capítulo 17. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Percebe? Aquele filho que ela falou que ia dar um alimento e depois eles morreriam, eles viveram, mas depois o garoto adoeceu. E aí ela vai dizer para o profeta, olha só, você veio aqui para mostrar-me, para colocar na minha cara, para jogar na minha cara os meus pecados, os meus erros, as minhas iniquidades? O que foi que eu fiz para merecer isso? Ela vai dizer aqui para o profeta. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Ela reconhece que ele era homem de Deus, até porque a promessa do azeite tinha se cumprido, né? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Ela achava que Deus a estava punindo, né? Ela achava que Deus a estava punindo por alguma coisa que a gente não sabe, mas alguma coisa que ela tenha feito no passado e ela achava que ela estava sendo punida por aquele pecado, né? Você vê que ela entende que Deus é um Deus justo. Aparentemente ela conhece um pouco do Deus de Israel, né? Ou seja, se eu fiz alguma coisa errada, eu sou passível, eu sou suscetível de juízo, né? Mas ela diz assim, mas eu estava na minha casa, eu estava quieta aqui, eu ia até morrer. Você veio aqui, você me fez viver e agora o teu Deus faz com que o meu filho morra. Então nós sabemos que Deus ele restitui o filho dessa mulher. Porque o que eu digo para você? Você tem fé no Senhor? Você não é um pagão como era esta mulher. Você crê no Senhor. Você confia no Senhor. Você acredita nas promessas do Senhor. Você acredita nas respostas do Senhor para as coisas que você muitas vezes não compreende, mas que você espera ter a compreensão. Eu te digo uma coisa, o Senhor ele está sempre pronto para nos favorecer, para fazer bem a nós, para trazer o melhor para nós. Então, para fechar, porque eu não vou estender muito, essa mulher ela foi abençoada quando o profeta entrou na vida dela, entrou na sua história, né? Deus ele trouxe bênção para uma pessoa que era de um povo pagão. Eu quero dizer o seguinte, Deus abençoa a todos, Ele quer abençoar a todos. O que nós precisamos fazer? Nos colocar na sua vontade. Essa mulher, embora ela não fosse da nação de Israel, ela se deixou ser usada por Deus. Ela acreditou na palavra de Deus. Ela foi a pessoa certa na hora que ela passou por uma aflição. Ela foi ao profeta de Deus e a resposta foi: o filho dela reviveu. O que você precisa que reviva na sua vida? Talvez você tenha abandonado a fé. Talvez você tenha desistido da fé. Talvez alguma coisa tenha sido difícil para você e você achou melhor ficar distante. Mas eu te digo, assim como essa mulher, que não sendo serva do Deus de Israel, se deixou ser instrumento do Deus de Israel, eu te digo, Deus ele quer te usar. Ele quer que você seja bênção na tua casa, na tua família, nos teus negócios, no teu trabalho. Se você tem alguma coisa que te impede de deixar que Deus use como instrumento dele, coloque de lado esse impedimento.
Deixe Deus te usar. Confie no Senhor, espere no Senhor. E a bênção do Senhor, o renovo do Senhor estará na tua vida. Que Deus te abençoe e que a tua fé ela faça com que as coisas aconteçam. Porque Deus ele quer fazer as coisas acontecer. Mas você precisa ter fé. Deus te abençoe.